sobre guarda compartilhada, herança, divórcio, inventário. Ninguém aqui quer que ninguém se separe, que tem que precisar dessa tal da guarda compartilhada ou da pensão alimentícia. Mas se você tem alguma dúvida, Roseli está aqui para esclarecer. Bom dia, Roseli, tudo bom? Bom dia, Patrícia, tudo ótimo, né? Clima agradável, parecia que ia ser um frio e tá gostoso, né? Pois é, Muito tem aquele solzinho, né, gostoso ali tá e tal, muito bom. mas diz que pro fim de semana é chuva. Sexta-feira, 90% de chance de chuva. Ai, que bom, né? Bom também, né? Precisamos de água, precisamos de água. De chuva também, tá certo. Então tá bom. Roseli, já vamos iniciar o nosso trabalho aqui? Sim. Porque antes do programa começar, o pessoal já tava mandando mensagens, porque a gente coloca nas redes sociais que você vem. Aí, minha filha, chove de pergunta aqui no programa. Vamos lá, então? Vamos colocar, então, já a nossa primeira dúvida? Temos um lote de herança. Meu pai faleceu há 24 anos, minha irmã mora hoje lá. Mas faz pouco tempo que ela está lá novamente, sempre se meteu em confusões com os vizinhos. Ela é alcoólatra, saiu de uma clínica há pouco tempo. O lote foi para leilão e ela foi lá e tirou do fórum e etc. Fez um documento e disse ser dona do lote. Somos em 6 irmãos e não achamos certo isso. Estamos com as mãos atadas. Estou desempregada e não consigo resolver esta situação. Que situação, Roseli? É bem complicada. E você vê o que a gente sempre orienta aqui. Não deixe para resolver os problemas posteriormente. Ali no caso, passaram-se 24 anos sem fazer o inventário, né? Então veja bem, ele disse que esse imóvel foi a leilão e que ela foi lá e conseguiu retirar. A forma de você conseguir retirar um imóvel de leilão é se você vai lá e arremata. Ou seja, como se você fosse lá e comprasse o imóvel. Se ela fez dessa forma, foi lá, arrematou o bem, pagou o valor que estava sendo pedido, ela passou a ser proprietária desse bem. Então veja uma dificuldade aí para vocês. O que eu sugiro que você faça? Vá até o cartório de registro de imóveis e verifique a matrícula desse bem, e para que a gente saiba em nome de quem que está registrado. Se já está no nome dela, através desse leilão, da compra desse leilão. Comece por aí. Se ainda estiver no nome dos seus pais, vocês, qualquer um dos herdeiros, pode propor ação de inventário e partilha. Daí venderão esse imóvel e cada um terá direito ao percentual, né? Todos terão o mesmo direito. E isso se ela não arrematou, né, Patrícia? Se ela arrematou o bem, ela passa a ser proprietária do bem, né? Eita, então o primeiro passo, segue ali os passos que a doutora Roseli falou, que tenho certeza que vocês conseguem resolver esta situação. Vamos então para mais uma dúvida? Quando um pai paga a pensão para os filhos do antigo casamento, a esposa do atual casamento está grávida, já pode ser feita a divisão do valor da pensão para o filho que está para nascer, a Tatiane. Ah, então, veja bem. Realmente, quando a pessoa passa a ter mais filhos, o que se pode fazer? Entrar com uma ação revisional de alimentos. Por quê? Porque houve uma mudança na situação da pessoa. Antigamente, ela tinha 2 filhos do primeiro casamento, agora vai ter mais um do segundo casamento. Então, as despesas com os filhos vão aumentar. Como que seria feito? Suponhamos que fosse, se ele estivesse pagando 30% dos rendimentos dele para os 2 filhos do primeiro casamento. E agora terá mais um filho do segundo. Nesse caso, a gente tem visto decisões no sentido de que fica 20%, ou seja, 10% para cada filho do primeiro casamento e 10% vai para o filho do segundo casamento. Ou seja, acaba meio que dividindo assim em partes iguais. Eu estou dando esse exemplo para que você entenda. Para resumir o que eu posso dizer, você pode dar entrada sim no pedido revisional de alimentos, alegando que agora ele tem um outro filho para tentar reduzir o valor. Pode ser que reduza um valor suficiente ou não, mas uma redução vai acontecer sim, já pode dar entrada no processo revisional. Vamos lá então para mais uma dúvida. Você também pode mandar sua dúvida para o 991170028. Bom dia, doutora Roseli. Quero saber, quando se separa, o pai continua pagando todas as despesas, como colégio, clube, plano de saúde ou não? A Keila. Então, por isso que eu falo que nem todo mundo está preparado para se separar. Porque quando a pessoa depende do esposo e ele faz o pagamento de todas as despesas da casa, e tem mulher que não sabe nem quanto que é a conta da água, quanto que gastou de luz, de água. Deixa tudo por conta do marido.
E daí, quando ele mesmo, às vezes, resolve que não quer mais, que até porque cansou, né, de carregar todo mundo nas costas, e ele tem obrigação, sim, em relação aos filhos, chega a essa situação. Veja bem, ele ficará obrigado ao pagamento da pensão alimentícia. Então, como nós estávamos falando anteriormente, 30% da renda dele vai ser destinada à pensão alimentícia. Dentro desse valor, você vai ter que arcar com todas essas despesas que você falou aí. De aluguel, a despesa de clubes, roupas, lazer, enfim. A pensão acaba sendo para tudo que a criança precisar. A menos que, por vontade própria, ele coloque no processo, olha, eu vou pagar a pensão alimentícia, mais o material escolar, ou mais o plano de saúde, ou mais a escola, ou eu me responsabilizo por todas as despesas dos filhos. Nesse caso, se é um acordo, a pessoa fica à vontade. Ela pode pagar tudo, sem problema nenhum, basta querer. Ela não está obrigada a gastar mais de 30% do seu rendimento para a pensão alimentícia do filho. Mas tem muitos casos de pais que pagam 100% das despesas. Bonito isso, né? Bonito. É um pouco raro, para falar a verdade, não tem muitos, mas existe. Mas acontece. Acontece. Mais uma dúvida, então, pra gente? Pode descontar do valor das férias descontos referentes ao mês, tipo plano de saúde, empréstimos e demais descontos? A Cecília. Das férias, já passamos aí para o direito... Já passamos para o trabalhista. Da família, a gente migrou para o trabalhista em 3, 2, 1. Já. Ela está perguntando se pode fazer desconto das férias. Isso. Ela saiu de férias e teve todos os descontos ali que a gente viu ali referente a esse salário das férias. Plano de saúde e tudo mais. No salário das férias, pode ter esses descontos? No salário das férias pode haver o desconto, sim. Ela vai ter os descontos. Não vai ter sobre o percentual, que é o abono de férias, mas sobre o valor do salário vai ter Vai ter igual. Uhum. Então tá respondido lá, Cecília. Vamos então para a nossa próxima pergunta. Qual é o imposto pago sobre a herança? E eu tenho que colocar isso no imposto de renda? Então o imposto é terrível. Vou dizer para vocês, muitas pessoas, como esse caso que nós vimos aí primeiro, devem ter deixado de fazer o inventário pelo imposto, né? Por quê? Como que funciona? Você vai até o município e pede uma avaliação de quanto que vale o seu imóvel. Eles vão fornecer lá, o seu imóvel vale 400 mil, 300 mil, enfim, 1 milhão. Seja lá o que for. Sobre esse valor, é calculado 4%, isso daí vai ser, esse é o imposto de transmissão causa-mortes. Então, você vai ter que recolher, além das demais custas de um processo de inventário, o valor do imposto vai gerar em torno de 4% da avaliação. O que a gente sempre tenta ver com a pessoa, que é ver se ela consegue uma menor avaliação, né, para que consiga pagar um imposto razoável. Então, é assim, o valor do imposto é de 4% sobre o valor da avaliação do seu bem. Respondido, então, sobre o valor de imposto sobre a herança. Agora nós vamos para a nossa próxima pergunta. Os avós podem ser obrigados a pagar pensão para os netos? Essa eu sei que sim. Sim. Então, desde que o pai ou a mãe, no caso, né, desaparecem ou estejam desempregados, estejam até presos, em condições que impossibilitem contribuir para a manutenção da criança, os avós serão chamados a contribuir com o pagamento de pensão alimentícia. Então, agora, suponhamos, o pai está pagando a pensão, mas o valor é insuficiente. Tem que analisar até quando isso é insuficiente, porque nesse caso não se busca os avós. A criança vai viver de acordo com a possibilidade dos pais dela. Agora, se não haver possibilidade e continua a necessidade da criança, daí sim os avós serão chamados, e nós já vimos casos aqui na televisão mesmo de avós presos, né, Patrícia? Sim. Por falta de pagamento de pensão alimentícia. É uma tristeza que você ainda cria um filho e no final ainda tem que criar neto, né? Mas, infelizmente, a criança não é culpada, entende? Alguém vai ter que ajudar na manutenção dela.
Com Até, certeza. de repente, se não tiver avós, os tios também podem ser chamados. Não para nos avós, vai buscando os parentes mais próximos para contribuir na manutenção da criança. Isso aí. Bom, direção, quando vocês tiverem o resultado da enquete, podem me avisar que a gente entra com o resultado, tá? Vamos então para mais uma dúvida do telespectador. Minha filha recebe pensão alimentícia há 7 anos. Hoje ela tem 19 anos. Terminou os estudos, ia fazer faculdade, mas atrasou tudo pela pandemia e ela não tem um emprego. Há 1 ano que o pai está pagando metade e alega estar doente e não ter condições. Gostaria de saber se ela tem direito à pensão alimentícia e se tem direito à pensão dos avós que morreram há 5 anos. Emília. Vamos começar pela pensão da sua filha. Veja bem, se ela tem 19 anos e ele ainda não entrou com o processo de exoneração de obrigação, ele continua obrigado a pagar os 100% que foi combinado lá atrás. O que é que você pode fazer? Entrar com uma execução cobrando essa diferença, esse 50% que ele não está pagando até hoje. Porque não é automático. Completou 18 anos, eu paro de pagar a pensão alimentícia. Não funciona assim. Completou 18 anos, não está fazendo curso superior, o pai pode entrar com uma ação chamada exoneração de obrigação. O juiz daí libera aquela obrigação, ele não precisa mais pagar. Não foi o caso aí apresentado. Mas assim, se ela vai fazer uma faculdade, ele deve continuar ajudando até que ela termine a faculdade. Nesse período agora que nós estamos atravessando, não dá muito para levar em consideração, não está estudando, apesar que tem muitos que já fizeram uma matrícula, como as minhas filhas mesmo, está fazendo faculdade, minha filha, e estudando em casa. Ai, meu Deus, mas enfim, né? É a forma que se tem no momento. Então, nesse caso, está estudando. Ela poderia ter feito a matrícula lá atrás, antes de iniciar a pandemia. Então, vejo aí uma possibilidade eu entraria com uma ação de exoneração para o seu marido, vamos dizer, só estou exemplificando, tá? Porque ela não está fazendo faculdade no momento. Poderia sim, e alegando ainda que ele está doente. Então, veja bem, ela que se quer continuar recebendo a pensão, que comece a estudar para ter direito. Porque se ele parar hoje, entrar com a exoneração, ela começar a estudar amanhã, ela ainda pode entrar com pedido de pensão alimentícia para que ele continue ajudando. Agora, em relação à pensão dos seus pais... Isso, na realidade, não é pensão, é a herança. É o pessoal da direção que me corrigiu, é a herança. Você tem direito à herança dos avós. Ela vai ter direito à herança dos avós quando o pai dela falecer. Ah, tá. Porque o direito é dele, ele recebeu a herança. E daí só vai ser transmitida para ela, se ele não vender tudo... quando acontecer o falecimento dele. Daí sim, ela tem direito, mas primeiro herda o pai, depois herda a filha. Vai ter que esperar aí para ver o que vai dar. Isso aí. Vamos seguindo então, tem mais dúvidas pra gente? Quando a mulher tem filhos com pais diferentes, o valor da pensão deve ser o mesmo para cada criança? Pergunta muito interessante. Eu quero explicar bem direitinho para você. Por quê? Como que funciona a questão da pensão alimentícia? É assim, depende da possibilidade de quem paga e da necessidade de quem recebe. Então, o pai número 1, vamos chamar assim, qual a possibilidade dele? Ele tem condições de pagar 30% da renda dele, ele trabalha no serviço federal, ganha muito bem. Então, nesse caso, essa primeira criança vai receber um bom valor de pensão alimentícia. Já o segundo filho já teve com uma pessoa de uma situação financeira um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho mais difícil, assim. Então, nesse caso, ele também, mesmo que pague os 30%, vai pagar um valor inferior ao primeiro. Então, pense assim, olha, a pensão é calculada da seguinte forma. É verificada a possibilidade de quem paga. E outra coisa também, a mãe tem que contribuir para o sustento do filho. Cada um contribui na proporção do que ganha. Se o pai número 1 ganha mais, vai contribuir com mais. Se o pai número 2 ganha menos, vai contribuir com menos e assim sucessivamente. A mãe também, ela vai contribuir de acordo com o que ela ganha. Apesar que isso, assim, na teoria vai muito bem, mas na prática sobra muito para a mãe. O pai paga um valor X de pensão, larga lá e fala, se vira.
E daí o que acontece? A mãe tem que correr, se virar de alguma maneira com aquele valor ali E não é certo, tem que ser certinho para todo mundo, porque o filho, os dois que fizeram, né? Tem que ficar atento nisso. Vamos para o resultado da nossa enquete, vamos mostrar então a enquete do Facebook, vamos ver lá. Quanto que fica? A pergunta foi: você sabe qual é o seu direito em relação à pensão alimentícia, herança e divórcio? 24% disseram que sim, 76% disseram que não. Ou ainda não separaram, ou ainda não precisaram da pensão alimentícia, né? A gente observa que ainda há muitas dúvidas sobre essa área, né, Roseli? Sim, é porque a gente vai procurar saber... Quando acontece. Quando acontece, quando precisa, né? Igual médico, você vai quando está doente. Antes disso, a pessoa nem se liga, né? Qual é o direito. Pois é, mas enfim, muito obrigada. Então, o nosso trabalho está sendo bom, né? Ótimo, ajudando, o tanto de pergunta que vem está sendo ótimo. Muito obrigada, viu, Roseli, pela sua presença mais uma vez aí. Daqui a alguns dias você volta novamente, porque ficaram perguntas ali do pessoal, viu? Sim, com certeza. Eu que agradeço. Então tá bom.